excelente apresentação, bastante esclarecedora. Aliás, todos os palestrantes hoje, né, a gente aprendeu bastante aqui com vocês. É um tema necessário, imprescindível para a radiologia intervencionista, apesar de parecer óbvio, mas a gente ainda tem uma resistência e muitos desafios para implementar um programa de proteção radiológica, adesão da equipe. Eu acredito que, sobretudo, da equipe médica. Eu acho que é o maior desafio, a gente conseguir explicar para o médico que a gente não vê o raio-x, mas ele está ali, e ele precisa se proteger, a gente precisa da colaboração dele nos mínimos detalhes, desde o pedal, a consciência dos protocolos, da utilização dos protocolos, né, para não emitir uma dose de radiação desnecessária, expor pacientes com a equipe, até um simples ato que é o uso do dosímetro. Parece uma bobagem, mas também que a gente briga, entre aspas, né, para eles conseguirem utilizar e também dar exemplo para a equipe, né? Vamos abrir aqui para algumas perguntas, temos muitas perguntas aqui no chat, outras perguntas aqui enviadas também pelos nossos palestrantes, pelos nossos participantes. Bem interessante. O Paulo Maurício diz assim, uma dúvida que poderia ser respondida pela palestrante, como o Brasil é signatário da OMS e atende algumas recomendações internacionais, é possível atendermos os níveis ou DRLs, Diagnóstico Reference Levels, para procedimentos com fluoroscopia? A instrução normativa atual não atende essas recomendações, nem após as revisões. Alguém gostaria de comentar? Não sei se a Shirley e o Felipe gostariam de comentar sobre isso. Eu posso falar? Posso responder? Claro, claro. Então, essas normas, apesar do Brasil ser signatário, as normas são brasileiras e as normas brasileiras, elas seguem, então, o regulamento que é estabelecido aqui. Então, não existe falar assim de tal. Você pode seguir para você, né, se você quiser, mas não é estabelecido em normas isso. Né? Apesar de tudo, o fato de ser signatário não quer dizer que a gente tenha que seguir à risca. Nós podemos ter um parâmetro como essas normas, mas a gente tem as normas. A RDC 330, ela fez uma observação de seguir a 301 da CENEM, apesar da 301 ela não se aplicar para raio-x diagnóstico, tá certo? Então, mas os limites são estabelecidos pela 301. Então, a gente tem que seguir essas normas, que são as normas brasileiras. Tá bom? Ok. Felipe, gostaria de comentar alguma coisa, complementar? Na verdade, a Shirley colocou muito bem. Nós somos signatários da OMS, nós temos normas muito específicas. A RDC 330 trouxe algumas novidades, não de toda sorte, não estão com todos os itens, né, conforme eu utilizo, por exemplo, no programa europeu, que eu trabalho com outras limitações, porque também são situações de cada país tem sua norma. O que eu costumo dizer é que, não sei se a Shirley vai concordar comigo, mas assim, eu tenho uma norma a seguir, mas eu posso fazer melhoria a partir de protocolos internacionais, onde eu reduza a dose e traga melhor qualidade de imagem, eu não vejo nenhum impedimento, né? Ou seja, eu vou utilizar a norma brasileira, os níveis utilizados, né, os levels, né, utilizados em vários países, não são todos iguais também, porque são signatários da OMS, tá? Mas, em termos de qualidade, em termos de proteção radiológica, eu não preciso ficar focado no limite brasileiro. Eu posso reduzir esse limite de dose, essa recomendação, fazendo o quê? Trazendo proteção radiológica para o paciente, para os operadores, ou seja, para o IOI, né? E aumentar a minha qualidade. Então, não é um impeditivo, mas nós temos que, no mínimo, seguir as normas do Brasil. Devem ser seguidas. Realmente, alguns itens não entraram nas normas, mas nada impede de utilizar. Esse é um princípio de qualidade. Eu não sei se Sim, você claro. vai concordar comigo. Alguém mais gostaria de pontuar sobre isso? É uma polêmica, né? É uma questão muito polêmica.
Eu gostaria de falar, Juliana, essa problemática sobre as referências que a gente utiliza, já vem um bom tempo que a gente até vem discutindo sobre isso e realizando algumas pesquisas, né, no IANSP, sobre como fazer esse gerenciamento, quais os níveis, as referências que a gente iria seguir, né? Então, a gente adotou, como no Brasil não existe ainda isso, as normas da Agência Internacional de Energia Atômica, porque lá está bem descrita toda essa parte, até que a gente possa realizar uma pesquisa assim, com uma amostragem, né, e multicêntrica também, para a gente poder estar adotando os níveis de referência para o Brasil, né, que tem que vir com a característica para o nosso povo, o povo brasileiro, né? Não é isso, doutora Maria da Penha? Cadê a doutora Maria da Penha? Posso falar? Pode. Estão me ouvindo? Primeiro, queria dar boa noite a todos. Eu não sou nem palestrante, mas como esse é um assunto que mais ou menos é da minha área de atuação, eu queria dizer que os níveis de referência para diagnóstico, eles são estabelecidos, como a Luciana falou, por uma região e por um procedimento. Então, existem níveis para tomografia, para mamografia, mas eles são sempre estabelecidos na região. Então, embora assim, todas as normas nacionais, as da CNEM, ou protocolos que a gente segue, são baseados em documentos internacionais. Mas é claro que tem que levar em conta a nossa particularidade do Brasil, né? O Brasil tem regiões muito distantes, tem procedimentos, equipamentos muito diferentes nas regiões diferentes do Brasil. Então, existem alguns estudos já nacionais para determinar esses níveis, para algum tipo de região, mas eles são sempre muito particulares, para uma região, para um tipo de exame, para um tipo de paciente, e são sempre ligados aos pacientes. Aí não é mais a proteção radiológica, não é do trabalhador, é a dose do paciente. Só queria dar essa contribuição. Obrigada. Né? Excelente, doutora. Muito obrigada pela contribuição. Eu queria perguntar ao Toninho, ele comentou na apresentação dele sobre o controle de miligrades dos procedimentos, né, o acompanhamento de pacientes, se vocês têm uma meta aí na Unifesp por procedimento, como é que funciona esse controle, até para a gente exemplificar aqui para outros serviços que queiram implementar também esse controle de dose de radiação por procedimento? Boa pergunta. Até deixei anotado aqui algumas coisas para poder comentar, que eu tinha certeza que o pessoal ia perguntar sobre isso, né? Lá nós fazemos o controle em relação à dose para o médico e para o paciente, né? Então, eu até fiz umas anotações aqui para passar para vocês. Então, quando chega a 3 grays ou 30 minutos, a gente faz uma notificação para o paciente e para o médico, preenche um formulário, nós temos um formulário lá. Quem cuida disso lá na Unifesp é a profissional da radiologia, a Patrícia, né? A gente só acompanha. Então, ela tem como... todo dia ela chega de manhã, vê quais são os exames, vê a dose que estava registrada no equipamento, procedimento, faz as anotações e dá para o médico assinar ciente da dose relacionada àquele procedimento e àquele paciente. Justamente se o médico está ciente que aquele procedimento atingiu um limite de dose que não seria o ideal, mas, claro, depende muito do procedimento, né? Então, seria o 3 grays, assim, 3 grays, ou 30 minutos, ou 300 grays por centímetro quadrado, né? Depois eu falo da resolução que a gente segue como referência, que não é nacional, na verdade, né? A outra anotação é quando o paciente chega a uma dose de 5 grays. 5 grays a gente coloca como referência de você acompanhar o paciente, mesmo depois que ele foi embora para casa. Então, a gente liga depois de 1 mês, depois de 2 meses. A situação financeira desses pacientes, às vezes, não tem como ir até o hospital. Então, a gente pede para a esposa ou o marido acompanhar as costas do paciente, vamos dizer assim, para ver se tem alguma marca ou algum vermelhidão, né? Já teve caso onde o paciente teve essa radiodermite na pele, foi num dermatologista, né, alguns anos atrás, passou o medicamento lá, achando que era só uma alergia, e depois acabou inflamando e virando até uma ferida. Então, eis a importância de se acompanhar esses procedimentos de longa duração. Então, os 5 grays, ou 60 minutos de duração do exame, ou 500 grays por centímetro quadrado.
Isso está descrito lá na NCRP Report 168, que é de 2010. É como vocês comentaram, a gente pode ou não adotar isso, né, por não ser nacional. Mas depois das aulas que teve, as referências em relação ao treinamento e dose, todo mundo achou interessante acompanhar, e os médicos observam isso nos equipamentos, na lateral, né, que mostra a dose. Então, a gente faz o acompanhamento desses pacientes. Tá? Obrigada, Toninho. Excelente explicação. Eu perguntei porque é uma dúvida que até eu tenho, né? Na verdade, no serviço em que eu trabalho, a gente faz esse controle, mas a gente ainda precisa evoluir para trabalhar o dado. E muitos colegas também têm essa curiosidade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, e que os colegas ainda têm dúvidas em relação à RDC, essas mudanças que houveram, quais são, de fato, os EPIs obrigatórios? Obviamente que a gente sabe da capa de chumbo, do protetor, mas eu me refiro aos acessórios em sala, né? Ao avental, ao saiote, ao escudo de teto. O que é que realmente, né, com essa mudança, é obrigatório para a estrutura da sala de hemodinâmica? Como a Shirley até comentou, mostrou as imagens, né, do escudo de proteção, é importante aquilo que eu comentei, né? Sem a proteção, a gente avalia, claro que eu não vou ficar olhando a perna de médico, mas a gente comenta, né? Olha, eles comentam que estão perdendo pelo nas pernas. E realmente é de fato por causa da falta de proteção. O escudo, aquilo que eu comentei, né? A professora Chile até mostrou, é importantíssimo para minimizar a dose nos olhos do médico. Então, o trabalho que a gente fez lá na Unifesp, o mestrado, justamente foi para avaliar a importância de se utilizar ou o óculos de proteção e até a barreira suspensa, né? Então, isso, comprovadamente, a gente já sabe, lógico que isso diminui a dose, bastante a dose no olho do médico, né? Por que isso? Já teve 2 médicos lá no hospital que tiveram catarata e eles descobriram que foi devido à radiação. E a recuperação de pós-cirurgia é mais complicada do que uma cirurgia comum, né? Que eles comentam, aqueles que tiveram, na verdade. Mas é importantíssimo, e agora é obrigatório, né, por lei, já era, mas agora mais ainda, como a professora comentou, os médicos me perguntavam, eu falei, 2020 é obrigatório, tem que fazer todas as alterações necessárias, né? Até foi importante ela comentar isso em relação a 2020 e 2021, né? Mas a gente fica no pé do pessoal para realmente que tenha esses escudos de proteção, que são importantíssimos para quem trabalha com intervencionista, tá? Os escudos, tanto o visor com grife e o saiote de mesa, eles são obrigatórios. Tá? Porque existem alguns médicos que não utilizam, mas a instituição ela deve fornecer esses acessórios. Eles não são optativos, eles são obrigatórios. A utilização ou não vai depender do profissional que está trabalhando. Existem profissionais que não gostam de trabalhar com aquele visor, porque eles acham que atrapalha, né, porque ele fica bem aqui na sua frente, né, e na hora do procedimento, na hora da inserção do catéter, ele pode interferir em alguns procedimentos, mas eles são obrigatórios, tá? Não é uma questão de ser optativo, não. Eles são obrigatórios, tá bom? Assim, e aquilo que a senhora comentou em relação ao dosímetro, né, que é uma briga eterna, às vezes até usar o vental, é realmente nossa realidade, viu? É uma briga eterna mesmo. Eu acho que, sobretudo, com os médicos, né? Eu acho que a equipe ainda adere melhor, mas os médicos, eu tenho um desafio muito grande, que é a utilização do dosímetro, inclusive para coletar assinatura, título de fiscalização, visita de acreditação. Tem médicos que só vão realmente nos casos de sobreaviso, então realmente é mais difícil ainda, porque numa oportunidade única ele não usa, então já é 100% de não uso do dosímetro, então realmente é um desafio. Aproveitando até que a gente está falando de dosímetro, tem uma pergunta aqui sobre o uso dos 2 dosímetros, que ainda há essa dúvida se realmente há necessidade de um dosímetro interno ou externo. E eles questionam isso, né? Que se o dosímetro é usado fora do avental, se realmente há uma captação da radiação, se há necessidade de um interno e externo. Eu acho que Felipe poderia responder isso, né? Físico, o que é que você acha, Felipe? Dosimetria é um problema.
eu tenho um problema relacionado ao uso do dosímetro, como já foi colocado. Eu consegui vencer essa barreira conquistando o líder de equipe, o médico-chefe de equipe. Uma vez que o médico-chefe de equipe entende esse propósito, a equipe o segue. Então, eu consegui vencer essa barreira com os médicos, com os residentes, porque ele é bastante ativo. Vários dos meus líderes, né, os médicos de liderança, eles são bastante corretos no uso da dosimetria. Então, essa barreira consegui vencer. Fecham o meu dosímetro direitinho, tem o quadro lá específico deles, padrão específico deles direitinho, e também tem um aspecto educativo. Então, assim, primeiro, a utilização da dosimetria é obrigatória para um indivíduo que opera o equipamento de radiologia, o IOE, e a utilização se dá por fora do avental de chumbo, né? Ou seja, essa é a recomendação. Eu faço a utilização porque é um dosímetro que eu tenho cadastrado por fora do avental de chumbo ou sem avental de chumbo. São os cadastros da CENEM que a RDC trouxe aí uma particularidade que inclusive eu estava discutindo com a doutora Maria de Fátima sobre esse tema, porque ficou essa utilização por cima do avental ou sem avental, né, a classificação do dosímetro ficou a cargo do laboratório. A doutora trabalha no laboratório, um dos laboratórios que fornece dosimetria, e eu questionei, porque isso é uma base da CENEM, a Comissão Nacional, para que você faça o cadastro, ela coloca lá, por cima do avental ou sem avental de chumbo, para os procedimentos que não se utilizam de avental de chumbo, mas na radiologia vamos falar do avental de chumbo por fora do avental. Eu não conheço a rotina de cada serviço e a disponibilidade de cada serviço, né? Eu fiz a dosimetria de pulso, além da dosimetria por cima do avental de chumbo, sempre por cima do avental de chumbo, esse deve acontecer, né? Por baixo é uma dosimetria de tórax, também já utilizei, né? Não são todos os serviços que eu utilizo. Como eu sou professor, né, e utilizo desses dados para as minhas aulas, para comparação de dados, e uma série de outras atividades que o físico tem dentro do serviço com relação à dosimetria, eu utilizo vários dosímetros, né? Tenho o uso de pulso, uso por fora e uso por dentro em alguns serviços. Em termos de dose significante, dose padrão, é por fora do avental de chumbo, conforme foi determinado pela norma. Utilizar mais dosímetros é a critério, não vejo nenhum problema, não é necessário utilizar os dois, mas eu utilizo, por exemplo, né? Eu utilizo 3, na verdade, né? E agora introduzi o dosímetro para a região da órbita, né? Que é um que eu mostrei, inclusive, no slide, que eu também estou utilizando, né? Dosimetria não faz mal. Acho que a maior dificuldade da dosimetria é associar em dosimetria com risco. Isso tem a ver com segurança do trabalho, com engenharia de segurança do trabalho, avaliação de risco, fuga de radiação, levantamento radiométrico. O dosímetro é um equipamento para medir radiação do trabalhador. É para isso que ele está lá. Ok. Né? Aí o que acontece? Acaba usando isso para percepção de insalubridade, periculosidade, que não é a dosimetria que vai direcionar isso, e sim a condição de risco efetivo da área, que o engenheiro vai determinar o grau de percepção de risco e acabam, de certa forma, adotando o técnico em radiologia, que tem lá dentro da lei dele os 40%. Né? Aí procuram colocar dentro da mesma régua, sendo que o que está na NR16 é que, se for atingido o limite do valor, percebe-se a insalubridade de 40%, 20%, se for atingido o valor. Mas é que confundem dosimetria com periculosidade, é complicado, né? Insalubridade, no Brasil é complicado. Né? Sim, com certeza. Mas usar dosímetros, quanto mais melhor, eu não tenho o menor problema. Eu uso vários. Na medicina nuclear, eu utilizo a dosimetria, tenho a dosimetria de anilha. A de pulso, na hemodinâmica, eu tive um problema. Não sei se todos tiveram problema com relação à lavagem das mãos para contaminar o campo, né? Então, teria que fazer a descontaminação, poderia contaminar a roupa do profissional e seria um risco para o procedimento. Então, eu acabei parando de utilizar, porque também as doses não eram nada significantes. São 500 milisievert esse limite, mas medir também, tenho todas as medidas. Ok, Felipe, Mas obrigada. de olho eu faço.
Sila, uma pergunta com relação à sua rotina, à sua vivência. Na verdade, são duas perguntas que surgiram aqui. Você, enquanto supervisão, quais são as principais inadequações nessas vistorias, nessas fiscalizações? Uma outra questão é, dentro do serviço da radiologia intervencionista, como é que funciona o fluxo em relação a colaboradoras gestantes? Realmente dá para ficar dentro da área, que não seja uma área controlada? Dá para ficar a depender do CRPA? Como é que isso é feito na rotina? Como é que é isso na prática? Há uma dúvida ainda, uma polêmica, né, em relação às gestantes dentro da hemodinâmica. Bom, não só na hemodinâmica, em todo o setor com uso de radiação, na instituição, elas são afastadas, né? Elas são totalmente afastadas do uso da radiação, elas não permanecem na radioterapia, na medicina nuclear, na radiologia convencional, na tomografia ou na radiologia intervencionista. Todo colaborador que trabalha nessas áreas, elas são afastadas e são alocadas em setores sem uso da radiação ionizante. Isso lá na instituição. Existe a ANR 32 que fala para afastar. A normas da CENEM, ela fala que pode ficar desde que tenha 1 milisievert durante todo o período de gestação. Mas a instituição, ela prega pela NR 32, então afasta. Então, nós afastamos. Agora, a pergunta é sobre a regulação, né? Sobre como que é feito essa questão. Então, tem que mudar um pouquinho a chavinha aqui. Em relação à nova RDC 330, ela ainda nós estamos avaliando como que nós vamos solicitar essas apresentações. Então, nós estamos pedindo que sejam já realizados esses novos testes, né? E que esses parâmetros... Teve uma pergunta aí que falava sobre o tempo e tudo mais, que não está regulado. A gente não está regulado pela RDC 330, não houve essa regulação. É como o Felipe falou, ou o Antônio também que falou, assim, nós podemos estabelecer os nossos limites. Nós estamos estabelecendo lá os limites para nós também, tá? Isso é porque não foi assim. Eu não sei que programa que eles pegaram, se parece que foi o espanhol, na RDC 330, né, esses valores o protocolo espanhol, né, mas existem vários protocolos que são utilizados. Então, a instituição, ela pode trabalhar com esses protocolos e adequar para vocês, né, desde que vocês tenham aqueles limites que são os níveis de tolerância e os níveis de restrição. Quando estiver dentro dos níveis de tolerância, ele passa. Se ele estiver dentro no nível de restrição, o equipamento ele deve ser arrumado, né? E aí é que está o perigo, porque às vezes a gente não consegue arrumar o equipamento, porque existem equipamentos antigos, mas que ainda eles poderiam ser utilizados. E isso a gente está ainda nessa definição, como é que nós vamos trabalhar isso, porque apesar da norma ser de abrangência nacional, os recursos são diferenciados, né? Existem aqui recursos, mesmo no estado de São Paulo, os recursos na capital, mesmo na capital, se você vai um pouquinho mais afastado, os recursos são menores. E, às vezes, você tem equipamentos que podem ainda estar atuando, mas que eles não vão atender ainda a essa nova RDC 330. Então, o que a gente faz? A gente vai fechar, a gente vai interditar esse equipamento, é uma questão ainda também que a gente não sabe, porque ocorreu a pandemia, né? São já quase 1 ano e meio que nós estamos em pandemia, então a gente teve diminuição de atendimento, né? E todos os serviços ficaram meio que... de mãos atadas, principalmente na hemodinâmica, nós tivemos bastante redução de procedimentos no início, agora eles já estão retornando aos níveis que eram anteriores à pandemia, mas, né, há um certo gasto, né, porque o paciente que vem
com COVID, ele é tratado de uma forma diferenciada dentro de uma sala de procedimento. Não é? Você tem toda uma paramentação diferenciada, você tem que fazer os testes, né? E aí todo o estresse que ocorre dentro de sala, né? Para não haver contaminação, apesar de todos já estarem vacinados, mas ainda existe a contaminação dentro de sala. Então, assim, a gente precisa pensar ainda um pouquinho sobre isso, como é que a gente vai lidar com isso, né? Ainda não chegamos num consenso de que vamos seguir lá a risca, né? Vamos fechar o serviço, vamos, né? O equipamento tem que ser descartado. Será que essa é a solução? Não sei ainda, né? Não sei a resposta. É muito difícil a gente ter que trabalhar com isso, né? A RDC, ela não previu esse tipo de coisa, né? Essa situação, como é que a gente vai lidar com isso? É uma situação que gera também angústia para a gente, que é o regulador, entendeu? Entendi. É bastante complexo. Tem um comentário aqui do Paulo Maurício. Como vocês atendem idealmente valores de doses para procedimentos como ablação, procedimentos que normalmente requerem exposição elevada? Na verdade, só esclarecendo a dúvida do Paulo, o Toninho também pode me ajudar em relação a isso, que essa radiação pulsada, a gente usa também o protocolo 7,5. Então, cada vez mais os procedimentos da eletrofisiologia vêm evoluindo, e se for uma ablação de fibrilação atrial, por exemplo, onde a gente usa o auxílio do estudo eletroanatômico, a gente não tem essa necessidade de usar tanto a fluoroscopia. Ele utiliza em alguns momentos para posicionamento do catéter. Então, Paulo, a gente não usa muito a fluoroscopia em ablação. Acho que pelo fato de demorar muitas vezes, o pessoal associa o tempo de procedimento à quantidade de radiação. Isso não é diretamente proporcional. Muitas vezes a gente faz um procedimento da neuroradiologia intervencionista em menos tempo e usa muito mais radiação. Então, só para esclarecer a dúvida do Paulo Maurício, tá bom? Não sei se o doutor Felipe ou o Antônio Carlos queriam comentar alguma coisa em relação a isso. Eu só queria comentar com relação às normas ainda, que é preciso entender que existem normas também dentro dos estados. Minas Gerais tem normas particulares do estado de Minas, São Paulo tem normas, por exemplo, aqui a E7625, que está vigente, né, com algumas regulamentações, tem a 453 em sobreaviso, né, ou seja, ainda sendo utilizado em alguns momentos, né, e a RDC 330. Então, é preciso também conhecer a sua regulação, se ela é estadual, se ela foi municipalizada, porque existem regras próprias também dentro de município, dentro de cada estado, né? As empresas que fazem a metrologia, os requerimentos relacionados a isso. Profissionais nós temos muitos, né? Agora, empresas que estão fazendo, ou os serviços que estão fazendo, quantidade de equipamentos, calibração dos equipamentos, tem uma série de itens envolvidos aí, né, que precisam estar dentro dessas normas também, né, e um laudo de controle de qualidade, um laudo de levantamento radiométrico, né, muitas vezes eu vejo em alguns serviços como um documento obrigatório. E eu vejo muito poucos profissionais abrindo o documento, o plano de proteção radiológica, os dados de qualidade, tudo aquilo que foi realizado, a maioria dos profissionais recebe isso, entrega para o sistema gestor do hospital e, se a vigilância sanitária estiver aqui, é só entregar, ou quando for fazer licenciamento, entrega para a vigilância. Mas essa cultura de abrir os laudos, de fazer um treinamento, olha, nós passamos por uma metrologia, encontramos isto, como eu faço lá no hospital, por exemplo, que eu abro todos os laudos, tudo que foi feito por empresa A, empresa B, empresa C, explico o que está acontecendo em cada equipamento, explico para a engenharia clínica, porque muitas vezes não conhecem esses dados, as referências de dose, né? Agora, com relação à dose, é importante que todas as doses sejam anotadas. Na hemodinâmica, eu criei um formulário, inclusive, que nós anotamos todos os dados de dose daquele equipamento, de todos os procedimentos, que eu percebi também os colegas fizeram isso. Estão anotando dados, verificando valores, menor, maior valor, então já é um bom caminho para o controle dessa dose, entender o que aconteceu, por que a dose foi maior, né? Ou seja, nem sempre, como colocou bem a Adriana, não quer dizer que um procedimento demorado tenha se utilizado muita radiação.
com relação às grávidas, entender que o ambiente controlado, ele é proibitivo para a profissional que esteja grávida. Então, como colocou muito bem, a gente aplica a NR32, onde é afastada. Agora, existem setores dentro da hemodinâmica, né, acompanhamento do paciente, repouso, tem outras áreas dentro da hemodinâmica que ela pode atuar e que não há uso qualquer de radiação. Então, também o Essa é a dúvida revezamento do de pessoal, profissionais. Felipe. É realmente essa dúvida, se pode atuar, por exemplo, na recuperação anestésica, longe da área controlada, que no caso seria só de plano, só de procedimento. Seria possível, isso é permitido, é não há uso da seguro? radiação ali, não tem nada de radiação. Né? Sim. Existem várias áreas, transporte do paciente de área A para área B, isso não há uso nenhum de radiação. Né? Esse equipamento não emite radiação, ele não é uma fonte radioativa. Ou seja, ele emite radiação em condição especial de utilização. Caso contrário, é uma sala sem qualquer risco de presença de radiação, ou se não está sendo utilizado o equipamento, não tem por que se preocupar. Então, existem atividades a serem realizadas em sala, verificar material, contagem de material. Isso não faz uso nenhum de radiação. Agora, atividade com radiação, fechou a porta, paciente na mesa, não vai trabalhar porque o ambiente é controlado. Aí entra levantamento radiométrico para verificar se as paredes estão realmente blindadas, se está válido, né, se os testes estão válidos, testes de EPI, outras coisas. Mas com relação à grávida, se não estiver no uso com radiação, existem várias áreas, inclusive dentro da hemodinâmica ali, que não é dentro do setor onde faz irradiação, não é dentro da sala de equipamento. Né? Existem os setores satélites, pode atuar normalmente, não vejo nenhum problema. Uma última pergunta aqui, aproveitando o ensejo do uso do dosímetro, né, a polêmica, em relação aos profissionais que trabalham em mais de uma instituição, em mais de uma hemodinâmica, como é que isso é controlado? Algumas pessoas perguntando aqui como é que há um controle rigoroso em relação a isso para que esse profissional não esteja exposto excessivamente à radiação. Eu acho que não tem ninguém de segurança do trabalho aqui, né? Esse acompanhamento de dosimetria de outros serviços, isso está em norma. Essas doses precisam ser somadas, né? Então, eu preciso ter as doses do profissional em outros serviços. Né? Inclusive, na própria portal da CENEM, o profissional ele pode requerer as doses deles, colocando o CPF, tem lá uma área de dosimetria no portal da CENEM, que ele pode requerer todas as doses deles durante o período, que a CENEM encaminha para o endereço dele. O usuário pode pedir a dose. Agora, para quem está lá, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, que faz controles de radiação e o físico, né, ele precisa ter conhecimento dessa dupla jornada, dessa dosimetria, porque ele precisa somar a dose, né, porque aí o risco é somado, né, por dosimetria. Não quer dizer que no meu serviço a dose foi alcançada, mas a atividade dele em 2 serviços pode ter alcançado um limite máximo de dose que tenha que se tomar alguma providência com o usuário, não necessariamente com a instituição. Sim. Uma orientação, alguma coisa. Mas isso é previsto na norma. Ok. Obrigada, Felipe. Tivemos aqui excelentes apresentações, pude aprender bastante hoje com vocês. É um tema incansável, né? A gente respira radioproteção, dosimetria, programa de controle de qualidade dentro da hemodinâmica. Então, é fundamental que os profissionais se apropriem do tema. Eu sei que muitas vezes tem algumas coisas maçantes em relação a normativas, mas eu gostaria que os profissionais fossem tão exigentes no sentido de querer aprender e realmente entender quantos são na hora de cobrar os seus direitos, né? É muito fácil falar, eu trabalho com periculosidade, eu trabalho com radiação, eu tenho direito, eu vou para a justiça, mas assim, muitas vezes nem conhecem as normas, não sabem o que estão falando, não se apropriam do que realmente tem que ser feito, não são exemplo dentro da própria unidade de trabalho, da própria hemodinâmica. Então, deixo essa mensagem final aqui, que da mesma forma que a gente quer cobrar aos nossos gestores, aos donos dos hospitais, a gente tem a consciência do nosso papel, porque independente de ser um supervisor de radiologia, sendo uma enfermeira, um médico, um técnico de enfermagem, até mesmo um auxiliar de higiene, a gente pode fazer a diferença, alertando o nosso colega em relação à importância do uso da dosimetria, esclarecendo uma dúvida, falando da importância de se afastar da fonte de radiação. Então, são pequenas atitudes que toda equipe precisa fazer e precisa ter esse entendimento, não só para cobrar os seus direitos
trabalhistas, né, na justiça, mas também fazer acontecer, né, dentro da própria unidade, porque é uma unidade que requer um cuidado. Raio-X a gente não vê, mas ele está ali e tem consequências sérias se a gente não souber utilizar os EPIs corretamente e trabalhar de forma adequada dentro desse ambiente. Eu gostaria de agradecer a todos, foi muito bom ouvir vocês, eu fiquei muito feliz de participar desse evento, primeira vez que eu participo de um simpósio da Inovência, já participei de um webinar. Luciana, mais uma vez, parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho incansável em querer fazer algo com muito capricho, palestras de qualidade, pensar num conteúdo realmente que agregou bastante para todo mundo. Nós temos aí 40 pessoas conectadas, chegamos a 50 pessoas nessa noite, então 9h30 da noite quase, né? Durante a semana, todo mundo com suas atribuições, mas aqui é porque realmente estava muito bom, estava muito interessante. Muito obrigada, parabéns a todos e eu passo a palavra para a Lu. Eu gostaria de agradecer, né, as palestras excelentes, a sua presença, Ju, como moderadora, né, da mesa. Você é um profissional ímpar, como eu já te falei várias vezes. É um prazer ter você com a gente aqui nos eventos da Inovença, né? Estou tentando trazê-la para os nossos cursos também. Quanto a alguns questionamentos, eu gostaria de avisar todos os participantes que nós teremos outras palestras que vão ser bem esclarecedoras quanto a muitos desses questionamentos que estão sendo abordados hoje, tá? Então, participem dos outros dias também. Para a gente poder finalizar dentro do horário previsto, eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo Ladeira, que ele vai encerrar o dia de hoje, e convidá-los, né, doutor, para continuar conosco nas outras palestras, né? Sim, Luciana, até ficou claro que parte das críticas do descumprimento das normas é da classe médica, né? Isso ficou muito claro. Eu acho que isso aí, de fato, é uma realidade. Eu acho que esse evento atual ele é justamente para provocar mentes, né? Para provocar as pessoas. Eu acho que as pessoas, depois desse simpósio, vão retornar às suas devidas casas e fazer questionamento do seu ambiente de trabalho, porque, vocês vejam, a gente vive numa sociedade que é tão difícil você regulamentar um procedimento que tudo aquilo que você gasta de tempo tentando regulamentar, no dia seguinte sempre tem alguém não querendo cumprir aquilo que foi estabelecido. E a gente sabe que nessa atividade de radiologia é uma atividade de risco. E, obviamente, para você falar em risco e direito, você precisa cumprir normas. E a gente sabe que o grupo é muito heterogêneo em termos de entendimento da complexidade. Você veja que os médicos foram, de fato, bastante questionados, e isso é uma verdade. Até muitas das vezes, vocês vejam, a gente entra numa atividade complementar e nem sempre nós somos devidamente orientados do devido risco. A gente da ecocardiografia, hoje em dia, no procedimento intervencionista, a gente normalmente são pessoas de passagem, e a gente vê que tanto no Brasil quanto fora, muitas das vezes a gente vê o pessoal, como é que você se comporta dentro da sala em Nova York? Eu não sei, eu vou lá, pego o avental de chumbo, ponho meu colar e pau na máquina. Mas você observou que você está segurando a sonda do esofágico de costa para o emissor de raio-x? Eu não percebi. Então, você vê que tem uma série de coisas que, de fato, não estão completamente esclarecidas para todos que estão dentro do cenário. Por isso que eu digo, a aviação ela só se tornou segura e os pilotos tiveram descendentes a partir do momento que começou a se colocar fé nos operadores de terra. Então, na hora que houve um conjunto de pessoas trabalhando em conjunto, os pilotos saíram daquela fase de romantismo e passaram a ter descendentes, porque os mecânicos, o pessoal de terra começou a fazê-los trabalhar de uma maneira segura. Eu acho que o nosso evento da Inovenza, de fato, é justamente isso, para provocar pessoas, para fazer crítica no seu ambiente de trabalho e, obviamente, gerar autocrítica também acima de tudo. Então, Luciana, apenas tentando finalizar no horário correto, eu convoco a todos, agradeço a presença, chegamos a ter um público de 50 pessoas em atividade presente no nosso evento. Eu acho que as próximas dias vão ser também bastante provocativos e eu convoco a todos estejam presentes e participativos dessa grande evento, que é um evento criado de uma maneira muito
objetiva de tentar provocar e solucionar, e criticar acima de tudo, mas, acima de tudo, encontrar soluções.